Olá pessoal, eu sou o Klaus Lamota e hoje eu vou passar para vocês uma técnica de semi-cut, porém não é um semi-cut comum. Eu vou trabalhar com várias passagens de cores e para isso é muito importante que vocês tenham boas noções de colorimetria. As passagens de cores, para que não haja nenhuma cor suja, vamos colocar dessa maneira, né? Essa terminologia é bastante usada no meio da maquiagem, é importante que essas passagens não estejam presentes as três cores primárias. Esse tipo de informação nós vamos passar com mais detalhes mais pra frente. Se vocês quiserem, a gente pode inclusive fazer uma aula só de colorimetria, tá? Porque não existe somente colorimetria para pele, neutralizações de pele e tudo mais, mas também existe colorimetria para os olhos, para a escolha das cores e para que a passagem de cores sejam de fato harmoniosa, tá bom? Então, inicialmente nós vamos começar fazendo o contorno da sobrancelha e eu utilizo uma base de alta cobertura. Nesse caso eu estou usando da Alice Academy, uma base de alta cobertura bem cremosa, onde eu vou iniciar fazendo somente a linha da sobrancelha. Tente aplicar o produto sujando o menos possível da região de dentro da pálpebra móvel. Dentro da pálpebra móvel nós vamos utilizar outro produto para ajudar na fixação dessa sombra e não comprometer as cores. Por quê? Na composição da base ou do corretivo, né? Nesse caso eu estou usando a base, inevitavelmente existe pigmento. E o pigmento dessa base ou desse corretivo influenciará diretamente na cor da sombra que você vai trabalhar. Então suponhamos que você trabalhe com uma sombra azul em cima desse pigmento, em cima dessa base que tem um fundo bastante amarelo. Inevitavelmente a mistura de amarelo com azul, você vai ver que sua sombra não vai estar um azul bonito, ela vai se transformar num verde. Então nós vamos aqui fazer o contorno da sobrancelha para que ela esteja harmônica com o restante da pele quando eu for fazer a pele dela. Porém, a pálpebra móvel eu vou trabalhar com um tom neutro que influencia o mínimo possível nas cores que eu vou trabalhar de sombra. Aí vocês podem me perguntar o porquê que eu estou utilizando uma base e não um corretivo. Porque comumente é aprendido que se usa corretivo no fundo para fazer a fixação das sombras. A questão é que é utilizado o corretivo em detrimento ao fato de que ele tem alta cobertura. Porém, os corretivos normalmente eles são mais espessos e pelo fato de serem mais espessos, eles vão precisar de mais elementos em pó, então por consequência mais sombra, para poder fazer a selagem completa desse olho. O que isso resultará? Num olho com uma sombra com uma camada grossa, e essa camada vai te proporcionar talvez um aspecto pesado nessa sombra. E se o olho tiver muitos recortes, tá? Então você fazer vários desenhos de cut no mesmo olho, cada vez essa camada de material vai ficando mais espessa com o corretivo. E isso pode ser que te prejudique na fixação e na selagem. Tá? Quando você trabalha com uma camada só, talvez não haja possibilidade de erro. Mas com óleos mais elaborados, mais de cunho artístico social, como esse que a gente vai fazer, você pode culminar num olho com uma camada muito grossa de material, e ele vincar, ele marcar conforme o modelo, a sua cliente abre e fecha os olhos, ele pode resultar em algo não muito bacana. Agora, nesse momento, eu vou utilizar a pomada da P. Louise. Nesse caso aqui, a pomadinha branca da P. Louise, onde eu vou fazer o fundo de toda a pálpebra móvel. Ela vai influenciar pouco ou quase nada, né? Nada no meu jogo de sombra. E a fixação dessa pomada é simplesmente diferenciada. Até o momento eu não conheço nenhum material que substitua
essa pomada. Então primeiro eu uniformizo, passo todo o material e aí daqui a pouquinho eu venho com um pincel bem fofo para fazer a junção, tirar todo o excesso. Então reparem que minha modelo tem uma pálpebra móvel grande e eu ocupo todinha a região de pálpebra móvel. E eu vou esfumar esse material para fazer a união com a base. E você não vai precisar ver essa marca branca, essa divisão de tons. Então nesse momento eu uso um pincel mais fofo para retirar o excesso e fazer a união com a parte de cima, que foi o contorno que foi feito com a base. Dancing in the dark with you on my shoulder, and I don't even know what you came here for. All I know is I just want you closer. Yeah, but it's all in my head. Agora nós vamos iniciar o processo de pigmentação. E eu vou trabalhar inicialmente com o roxo dessa paleta da P. Louise. Então eu vou trabalhar com esse tom aqui. Ele se chama Addicted. E sempre você vai optar no tom mais escuro daquela região onde você vai trabalhar. Então inicialmente eu vou fazer todo o desenho de côncavo dela, toda a curva do côncavo, a marcação onde eu vou fazer o recorte posteriormente. E o tom mais escuro é o mais próximo do recorte, que vai ser esse roxo. Vamos usar então um pincel de esfumar, o menor que vocês tiverem, porém ele é bem fofinho, tá? E dica, para que não haja aquela região que fica branca próximo da região da marcação do côncavo, dá uma esticadinha e aí você consegue ter acesso a ela, certo? Tenham total paciência. Para quê? Para sujar menos possível da região de baixo, onde vocês vão fazer o recorte. Justamente para que ela influencie o menos possível as cores que você vai colocar dentro desse recorte. O seu esfumado deve ser curto, bem pequeno. Os movimentos curtos. Certifique-se que está bem selado. Como você consegue ter essa noção? A partir do momento em que você depositar e a cor não alterar, esse é o tom máximo que aquele pigmento, aquela sombra vai conseguir alcançar. Então está bem selado. Certifique-se então que esse esfumado que você criou tenha de fato o formato amendoado. Esse formato é bastante importante porque a partir do momento em que você fizer um recorte, o mesmo tamanho de esfumado roxo ele tem que aparecer do começo, no meio e no fim desse recorte. Dica, pessoal, para que vocês, no momento em que forem criar o esfumado, e como eu disse anteriormente, tem que se atentar ao fato de sujar o mínimo possível dentro da pálpebra móvel. No momento em que vocês forem pegar material no pincel, nunca peguem com o pincel inclinado, porque aí vocês vão sujar a lateral dele e inevitavelmente no momento de esfumar, essa lateral vai estar suja de material e vai sujar onde vocês não querem. Então sempre ângulo de 90 graus para pegar material, seja com movimento circular
para carregar mais, ou seja com batidinha. Sempre ângulo de 90 com a sombra. Para dar passagem nesse roxo, agora eu vou utilizar esse vermelho aqui. Ele se chama Velvet Kiss. Velvet Kiss. Da mesma paleta da P. Louise. Agora, pessoal, no momento em que vocês forem depositar, vocês não vão depositar aqui em cima do roxo. Vocês conseguem visualizar que existe uma camada do roxo onde ela está menos pigmentada, e é justamente nessa região onde você vai depositar o vermelho, a segunda cor. Para que as duas cores se fundam e de fato crie passagem uma para outra, não fique blocado. E aí reparem que o método que eu estou utilizando agora deixa de ser o de movimento circular. Eu deposito e esfumo sempre com batidinhas e sempre me atentando para que a espessura desse vermelho seja a mesma em todo o contorno desse côncavo. Em óleos de cunho artístico como esse, não são makes para serem utilizadas em casamentos, festas sociais, né? Já existe a possibilidade de você avançar um pouquinho dentro da região das sobrancelhas. Então é normal, mesmo com um pincel pequeno, você, com todo cuidado, ainda avançar em regiões que você não queira. Principalmente no comecinho do olho, que é uma região bem pequena para se trabalhar. Então você pode voltar com o roxo e reforçar essa região para que a cor volte a ficar viva novamente e intensa. Agora, pessoal, para dar passagem em sequência e unir o esfumado colorido dos olhos e integrar com a pele, eu vou terminar com essa cor amarela aqui, que é o Clímax. E a base de teoria é a mesma. Você vai utilizar essa região que dá passagem com a pele e que não está com o vermelho completamente intenso, para fazer a passagem com o amarelo. E reparem o seguinte, eu escolhi um pincel mais fofo que o anterior, e isso foi de propósito. De propósito porque é ele quem vai fazer a integração com o vermelho e transformar parte desse vermelho em laranja. Mas a gente vai voltar nele daqui a pouco para fazer isso. Então a integração do roxo com o vermelho tá perfeito. Agora, pessoal, nós vamos utilizar para dar ligação entre vermelho e amarelo o laranja, que aqui na paleta chama-se Dreamy. Esse tom eu vou optar por um pincel pequeno, de esfumar, mas que ele seja um pouquinho mais firme do que os demais, porque ele é mais preciso. A região onde eu vou trabalhar é minúscula, que é a ligação entre amarelo e vermelho. Eu estou usando uma técnica de esfumar, onde minha mão eu apoio um peso muito, muito, muito pequeno. Então agora eu termino a integração de todas as cores. E se preciso for, como nessa situação eu retorno
com alguns tons, volto com alguns tons para intensificá-los e deixá-los vivos novamente. Agora, pessoal, nós já fizemos todo o trabalhado de esfumado, todas as passagens de cores, do côncavo para fora. E agora nós vamos nos atentar da marcação do côncavo para dentro. Vamos criar então a primeira marcação e eu vou fazer uma misturinha do Clown da Catherine Hill, branco, junto com a pomada da P. Louise, branca. Por que os dois? Porque a pomada da P. Louise, ela seca. O Clown não seca. Então ele vai ajudar no processo de selagem, a pomada da P. Louise vai ajudar no processo de selagem para que eu não precise formar uma camada muito espessa de material. E como eu preciso de uma alta cobertura para cobrir o roxo, eu preciso do Clown para isso, porque a pomada da P. Louise não tem cobertura esplêndida. Tá? Então ela ainda vai aparecer um pouquinho fundo. O Clown já não dá esse trabalho. Então eu junto os dois materiais para ajudar na característica boa e no que o outro deixa a desejar. Agora, para a gente começar a fazer a marcação do côncavo, eu preciso determinar a altura desse recorte. Então, para ajudar na marcação, eu vou fazer mais ou menos uma estimativa e vou pedir para ela abrir os olhos. Ela vai olhar para cima e pode fechar. Essa é a nossa altura. Nosso recorte para aí. E se você reparar, nesse momento eu não me atentei ao fato da quantidade de material. Eu ainda vou retirar todo esse excesso. Eu preciso que o material e que o pincel esteja bem carregado de material para que essa linha fique perfeita. Porque do contrário, ela vai ficar picotada. E no momento da aplicação, eu trabalho sempre com apoiar o pincel, nunca arrastar. E aí, com o auxílio de uma toalhinha, limpe o pincel constantemente e venha limpando e retirando todo o excesso. Vire o pincel. Agora, nesse momento, é muito importante que fique bem enxuto de material, porque nós vamos vir com uma outra camada aqui por cima. Só que dessa vez, com a pomada da P. Louise pura. Agora, com a pomada da P. Louise pura, eu venho aplicando com a mão bem leve, para não deixar excesso de material, mas ela ajudar tanto na fixação, quanto também na cor desse fundo.
Agora nós vamos começar as passagens de cores da parte interna do côncavo. Na parte externa do côncavo, nós finalizamos esse recorte com um roxo. Então, partindo dele, nós vamos ter roxo, azul, verde escuro, verde claro, amarelo, laranja e vermelho. Nós vamos ter todas essas cores fazendo a passagem até o início do olho. É muito importante para que nós consigamos fazer a passagem das cores e consigamos unir o efeito que nós vamos criar no delineado, que essa passagem seja feita vertical. Então, se vocês estão vendo, eu estou criando o esfumado de passagem interna bem vertical. Esse cuidado se deve ao fato de que na linha do delineado nós vamos fazer as mesmas passagens, porém com as cores inversas. Então, enquanto dentro do recorte do cut a gente começa com o roxo e finaliza com o vermelho, no delineado nós vamos começar com o vermelho e terminar com o roxo. E ó, dica pessoal, vocês estão vendo que eu estou usando o pincel de esfumar para fazer essa passagem. Porém, próximo da linha de recorte, eu não consigo usar o de esfumar, porque do contrário, ele vai sujar o meu recorte do cut. Então eu uso um língua de gato, para ter um movimento mais preciso ali em cima. Ah, Klaus, por que você não usa o língua de gato em tudo? Porque o processo de esfumar com ele se torna muito mais difícil. Então a gente opta num desenho de olho bem elaborado, porém feito da maneira mais fácil possível. Reparem, pessoal, que os pincéis não saem da minha mão, porque eu vou e volto nas cores quantas vezes forem necessárias para que as passagens se integrem e não haja nenhuma marca. Agora, pessoal, nós vamos criar a mesma passagem de cores que nós fizemos dentro do côncavo, tá? Dentro da pálpebra móvel. Nós vamos criar dentro do delineado, porém inverso. Então, enquanto nós começamos com o vermelho e finalizamos com o roxo, no delineado nós vamos começar com o roxo e finalizar com o vermelho. E o fundo desse trabalhado, mais uma vez, é feito com o clown. E dessa vez a gente vai usar o clown puro,
Por quê? Porque está super pigmentado, tem muitas cores debaixo. Então eu preciso de uma cobertura maior para não influenciar tanto as cores que eu vou trabalhar dentro do delineado. E aí eu pego um pincel, uso um pincel língua de gato. E o língua de gato que você vai escolher é o que tiver as cerdas mais fininhas, para que ele seja mais preciso no traço que vocês vão criar. E mais uma vez, assim como vocês fizeram no côncavo, nós vamos inicialmente depositar material. Eu vou determinar a altura do meu recorte. Agora, mais uma vez, nós vamos retirar todo o excesso de material que houver, somente para deixar a viscosidade e o que ele conseguiu cobrir. Klaus, mas deu uma transparência, ainda está aparecendo um pouquinho das cores do fundo. Não tem problema. Nós vamos usar a pastinha da P-Louise mais uma vez. Ela vai minimizar isso. Então, de fato, ela vai minimizar. Não vai desaparecer por completo. Então agora nós vamos com a pastinha da P-Louise, com a mão leve, vamos redesenhando esse delineado. Agora eu volto com todas as cores que eu utilizei dentro da pálpebra móvel. Eu vou fazer então a passagem nessa linha cremosa que nós criamos, que é o delineado. Eu vou utilizar o recurso de pincéis chanfrados, os menores que você tiver e os mais precisos, ok? É muito importante que a linha do delineado, tá? Então essa linha aqui esteja bem pigmentada. E se vocês separarem esse movimento que eu estou fazendo, eu estou pegando viscosidade de uma região e passando para outra para eu criar a passagem. Então eu vou entrar com laranja aqui. Só que eu não posso entrar com laranja se esse vermelho estiver blocado. Então eu dou passagem para ele utilizando deste recurso. Pegar a viscosidade da lateral e adentrar ao vermelho. I was so young and reckless, it was all a blur, but there you were, and your love left me breathless, when the fairy dust fell over us, yeah,
I felt like I could fly, 'cause I found love. So take my hand and shed a tear before I'm gone. It's now or never. I'll hold you close. The end is near, but love goes on and on forever. It's so dark in my mind. I cross my heart and hope to die. I'm so bad at goodbyes. I hold my breath and close my eyes. Bom, agora nós vamos iniciar a pele. Para uma pele com um acabamento mais elegante, durabilidade maior, sem riscos dessa base abrir, né? Então criar algumas marcas na base, é de suma importância que essa pele esteja hidratada. Então aí aqui nesse caso eu estou usando um balme da Make More, que eu gosto bastante da textura dele. Eu tô simplesmente apaixonado por essa textura, porque ele tem uma textura aveludada. Não é, mas ele dá a sensação como se fosse um primer. E isso para a pele é muito bacana. Eu gosto de aplicar com as mãos, porque com as mãos eu consigo acompanhar a absorção dos produtos na pele, coisa que o pincel já não me propicia. Então existem algumas regiões que ela absorve mais rápido, outras que ela absorve mais devagar, e eu consigo acompanhar isso sentindo nos dedos a absorção dos produtos. Agora eu vou usar um primer com uma textura em gel. Ele é da Kiss Beauty. Eu gosto bastante utilizá-lo em peles mais oleosas, justamente pela textura em gel. E a mesma coisa, acompanhando a absorção com a própria mão. Vamos agora uniformizar a pele dela. Eu fiz uma mistura de base da Alice Academy com a MAC. A base da MAC eu sinto que ela é bem sequinha. A da Alice, ela já tem uma textura mais viscosa. A cobertura da base da Alice é superior. Porém, o aspecto sequinho da base da MAC eu gosto bastante. Então, nesse caso, eu fiz a mistura das duas. Esse contorno, você sempre deixa uma distância para poder fazer o esfumado com a esponja. Ela está com uma nuance um pouco mais rosada, próximo do cabelo, em detrimento ao fato que ela fez a tonalização ontem. E aí, com o auxílio da esponja umedecida, nós vamos tirar todas as marcas e, de fato, uniformizar cada cantinho. Agora, com a ajuda de um diluidor, eu vou utilizar o corretivo da Maquier, que é bem espesso, então eu dou uma boa diluída nele, em toda a região de iluminação.
e contorno, que nesse caso aqui eu estou utilizando o Point Stick da Catherine Hill, da cor ébano. Já me perguntaram situações do tipo: Klaus, por que você faz questão de utilizar o contorno em creme? Posso fazer direto no pó? Pode, porém tenha consciência que a durabilidade desse contorno vai ser comprometida. Calcule o seguinte, que os elementos em pó numa festa, que não é o caso dessa make, mas vocês aplicarão parte dessas técnicas à realidade das clientes de vocês. A durabilidade dos elementos em pó da maquiagem é a mais sensível. Então, da maquiagem, todos os elementos que forem postos por último para a selagem são os que vão sofrer com o suor, as passadas de mão, os lenços, porque a gente sabe que nem toda cliente é super cuidadosa com a maquiagem, nem toda cliente sabe como manusear. Então, quanto mais elementos você colocar que ajude na durabilidade dessa make, melhor. E o elemento de contorno em creme, que é o que a gente está fazendo aqui agora, é um que ajuda bastante nisso. Agora eu vou iniciar a iluminação. E atualmente, principalmente para trabalhos para Instagram, e redes sociais, usa-se efeitos de iluminação bem intensos. Então eu vou iniciar a selagem com a iluminação e já direto com o pigmento. Esse daqui é o SG01 da Silgama, tá? A Silgama tem uma linha sensacional de pigmentos e esse daqui especificamente eu amo para poder fazer a iluminação. Agora nós vamos com o bronzer. Nesse caso eu estou usando o Tantastic da Milani, que ele é bem brilhante, para poder fazer a junção do contorno com a iluminação. Mas depois eu vou reforçar essa iluminação e esse contorno. Então eu vou começar com o contorno. Eu vou usar o Pupa 02 para poder fazer o contorno da testa. E também o do nariz. E como eu disse, a gente vai reforçar a iluminação. E nesse caso eu estou utilizando o iluminador solto da Inglot. E agora a gente vai fazer a conclusão da selagem dessa pele com o pó translúcido. E nesse caso eu gosto bastante, eu vou utilizar o pó translúcido da Chanel. Uma dica muito importante com o pó é o seguinte: vocês vão aplicar ele com a esponja e no momento em que vocês depositarem na esponja, bata para remover o excesso, e na esponja fica somente o necessário, sem aquele acúmulo para carimbar a pele. Aí você vai pedir para a cliente olhar lá em cima, vai retirar qualquer marca que haja nos olhos na parte de baixo, e ela segura o olhar. E com essa técnica, na esponja, aplica, pressionando e já esfumando.
se concentre nas duas regiões mais delicadas da selagem, que é a região do bigodinho chinês e debaixo dos olhos. Todo o restante da pele, então uma lateral inteira, você consegue selar com aquela quantidade de pó. Obviamente isso vai variar um pouquinho da marca do pó, tá? O que me agrada muito no pó da Chanel e que, apesar do preço, eu entendo que vale muito a pena, é o fato dele ser extremamente fino. E quando o pó é bastante fino, você sela e você fica seguro do fato de que nada vai grudar naquela pele, de que a pele de fato vai ficar à prova d'água, de que nada vai transferir, de que nenhuma linha de expressão vai vincar. Então são todas essas seguranças que você pode ter com um pó de qualidade. Ah, Klaus, mas é um pó translúcido, o nome já diz, ele vai ficar transparente, nada vai aparecer. Sim, mas o pó tem todas essas vantagens, todas essas características na maquiagem para selar e proporcionar segurança na make. Terminei de selar essa pele e aí agora eu vou vir com a bruma fixante. Eu vou utilizar a bruma da Ana Paula Marçal, que nesse caso aqui ela tem cor, tá? Ela tem essa cintilância dourada. Para a sobrancelha, eu vou utilizar a pomadinha da Anastasia, da cor taupe para ela. E na plaquete eu vou pingar uma gotinha do diluidor, vou amolecer as cerdas do meu pincel e com as cerdas embebida do diluidor eu pego o material. Penteio. E pelo fato do olho estar extremamente trabalhado e da distância entre a sombra e a sombra da marcação do côncavo e a sobrancelha não ser grande, eu vou utilizar do recurso de uma sobrancelha mais natural. Então, com o auxílio de uma esponja para proteger essa pele que você acabou de montar, você vai preencher o que precisa somente para que não hajam falhas, sem se preocupar em criar um contorno super marcado. Agora, com o auxílio de uma... Vou começar de novo. Agora, com o auxílio de um pincel bem pequeno, eu vou utilizar os delineadores coloridos. Na verdade, nesse caso aqui eu vou usar somente o vermelho, delineador colorido da Inglot, para poder fazer a linha da marca d'água. Pode abrir os olhos, olha lá em cima. E aí você vai depositar um pouquinho de material próximo à região dos pelos e a gente já vai esfumar isso tudo. Fiz o trabalhado de esfumado na parte inferior, com os mesmos tons do contorno do côncavo, o acabamento com o roxinho no começo e no fim dos olhos, para fazer a união com a parte de cima, e o vermelho com laranja na parte central.
Agora eu estou finalizando a etapa onde eu vou precisar de ponto de apoio na pele. Então eu só vou fazer a iluminação do comecinho dos olhos e a gente já vai finalizar essa etapa onde eu ainda preciso da esponjinha para apoiar. Então, ó, com a colinha, nesse caso aqui eu estou usando a colinha da NYX, eu crio viscosidade. E com o glitter da Secret Makeup, eu selo essa colinha. Essa é a vantagem, pessoal, da pele estar bem selada. Caiu um pouquinho de glitter ali embaixo, mas eu sei que se eu vir com um pincel leque, eu vou conseguir retirar facilmente esse glitter. E o mesmo acontece com qualquer retoque de sombra que vocês façam. Certifique-se sempre que o pincel está limpo. E o ponto alto do iluminado eu gosto bastante nessa etapa, que eu já não vou apoiar mais nessa pele. Eu gosto bastante de fazer com o dedo, somente no ponto alto. O que eu chamo de ponto alto? É o ápice da iluminação. É onde a iluminação está mais intensa em cada região. Nessa etapa, eu gosto de tirar as medidas dos cílios, recortar e passar a cola para que a cola apure. Então, dependendo da marca da cola que vocês trabalham, ela demora um tempinho secar. Pode manter fechado agora. Ela demora um tempinho secar. E até para apurar. E para que vocês não percam esse tempo no processo da make, enquanto ela está apurando na plaquete, vocês fazem a boca. E é o que a gente vai reproduzir agora. Tirei a medida, recorto, faço o mesmo do outro lado. Eu já conheço o olho da modelo, então nesse caso, eu não preciso tirar a medida dos dois lados, porém, na cliente de vocês, vocês vão tirar a medida dos dois lados, porque nem toda cliente tem o mesmo tamanho de olho, da direita para a esquerda. E aí vocês precisam adaptar o corte desse cílios para que não haja diferença e aí ele não fique ou maior ou menor do que o necessário em um dos olhos, e deixa ela apurar na plaquete. Eu uso a cola da Atelier Paris. A cola da Atelier Paris, ela demora um pouquinho mais para apurar, mas eu gosto bastante do processo de secagem dela e da textura dela, justamente pelo fato de que os cílios hoje em dia não se usa apenas uma vez. E esse elemento vai determinar se você vai conseguir usar mais vezes esses cílios, porque algumas não têm uma textura viscosa e essa textura garante você conseguir remover essa cola dos cílios com mais facilidade. Eu vou iniciar a boca sempre pela parte central. Essa curvinha da parte de cima. Nesse momento, então, você vai pedir para ela abrir a boca, remove o excesso e vem desde lá no cantinho e escorrega.
Nossa, Klaus, um movimento só? Sim, importante que seja um movimento só, de uma vez. Para não ficar aquela boca falhada, picotada. Pode passar mais de uma vez? Pode, mas o importante é que seja sempre movimento contínuo. Então, nada de ficar aqui no contorno assim, ó. Tá? Então sempre apoia e puxa. Ah, faltou um pedacinho. Apoia e puxa. Movimentos contínuos. E para que o contorno dessa boca fique bem preenchido e uma linha de fato bonita, o pincel tem que estar sempre carregadinho de produto. Faltou material no pincel, o traço vai ficar picotado. Mas tome cuidado também com o excesso, porque o excesso vai causar aquela bordinha de material. E essa bordinha faz com que o batom praticamente descasque. Para dar um efeito diferente nessa boca, a gente vai lá com aquele iluminador que nós usamos e na parte central, tanto da parte de baixo quanto de cima. E nesse momento a cola dos cílios já apurou o suficiente. Ela não pode secar, mas ela já tem que estar no ponto bem viscosa. Inicia a colagem pelo começo do olho até a parte externa. Então, ó, a cola está bem fresca ainda, ela ainda está branquinha, e é esse ponto que a gente quer. Mas ela já não escorrega. E repetimos o processo do outro lado. Finalizamos e espero que tenham gostado e que consigam utilizar parte das técnicas aqui apresentadas para usar nos seus atendimentos do dia a dia. E experimentem ousar. O processo de ousar propicia evolução, tanto pessoal quanto de técnica, e também causa enobrecimento, tá? Enobrece o trabalho de cada um de vocês. A realização pessoal em realizar técnicas avançadas de maquiagem vai propiciar admiração tanto dos que circundam a sua vida, quanto também das clientes, que quando sentam à sua cadeira buscam aquilo que é tradicional, com técnicas e acabamentos avançados. Bom trabalho a todos, bom exercício e espero vocês no próximo vídeo.